Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Os convidados de hoje do nosso programa analisam o cenário político brasileiro e o comportamento do eleitor. Participam Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Weinstein, professor de História também da UFPE, e ainda Joanildo Buriti, cientista político da Fundação Joaquim Nabuco. Olha só, pegando tudo que vocês colocaram até agora sobre o país, sobre o comportamento do eleitor, o comportamento ou o entendimento de mundo da classe média, eu vou trazer aqui para vocês, eu não ia nem citar o nome, é um jornalista, no caso foi Mino Carta, que disse que nós somos um povo incapaz de entendimento e de reação. Eu pergunto para vocês se sim, nós somos dessa maneira, se nós somos isso que Mino Carta coloca, um povo incapaz de entendimento e de reação. Eu concordo, e eu acho que o momento histórico que a gente está vivendo, eu acho que a não democratização dos meios de comunicação tem um papel preponderante nisso, né? Onde a gente chega no Brasil, se você vai no cabeleireiro, se você vai no barzinho, se você vai no restaurante, se você vai numa padaria, onde a gente chega, a gente tem um monopólio de uma rede de televisão, né? E ditando, né, a forma como as pessoas devem pensar, a forma como as pessoas devem sentir, a forma como as pessoas devem votar, né? O PT conseguiu, enfim, ao menos, né, resistir de uma certa forma, né, apesar, eu acho que uma das grandes questões foi não ter feito a democratização, né, mas eu acho que eu desconheço algum lugar onde exista um monopólio, né, tão soberano, digamos assim, de um meio de comunicação e que ele está nas entranhas do cotidiano da população. Agora, se a gente falou aqui numa classe média, acho que foi você, Flávio, quem falou de uma classe média com alto nível de educação formal, com acesso à informação. Por que, então, se essa classe média tem uma educação formal sólida, se ela tem recursos para pluralizar o acesso à informação, por que ela é tão vulnerável à mídia ou à grande mídia? Porque essa educação para fazer uma leitura crítica do que a imprensa nos oferece, isso não é exatamente algo que tem havido desde sempre na nossa sociedade, algum tipo de investimento nessa direção. Quer dizer, a nossa posição, normalmente, perante a imprensa, é passiva, né? A gente não coloca em questão aquilo, a gente não coloca em questão por que esse tema está sendo tratado e não outro, por que o foco é esse e não outro, né? Por que tantas outras questões deixam de aparecer na imprensa, né? Você, em algum momento aqui no programa, mencionou a classe média foi para a rua, a classe média se mobilizou, fez manifestações expressivas em favor do impeachment, fora Dilma, fora PT, etc., né? E os setores mais pobres, mais subalternos, não reagiram, né? Quer dizer, não foram igualmente para as ruas, né? Quer dizer, de alguma maneira eles foram, né? Se a gente pega, acho que antes do programa a gente estava conversando, se a gente pega aqueles momentos imediatamente seguinte ao episódio lá que afastou a Dilma, teve manifestações muito importantes, muito expressivas em inúmeras cidades brasileiras, né? Aqui em Recife mesmo teve coisas, né, extremamente significativas. Agora, a repercussão disso era outra, né? Não havia um trabalho de fazer ecoar isso e a importância desses movimentos, né? Então, a forma como
isso chega nas pessoas, seja omitindo, seja de alguma maneira apresentando como menor, tem resultados diferentes, né? Então, enfim, eu diria que a gente, não é que a classe média tem os instrumentos e não quer usar. Eu acho que ela não tem os instrumentos e ela também não quer usar, né? Porque, de alguma maneira, está satisfeita com isso, né? Está satisfeita com essa situação, né? Então, ela prefere fechar os olhos às evidências de que a coisa está desandando, que está se desagregando, que as instituições brasileiras vivem uma situação de extrema fragilidade, né? Porque temos um judiciário que está beirando uma irresponsabilidade, né, monumental e difícil de ser revertida depois. Temos uma estrutura política, né, profundamente carcomida, né? Enfim, os direitos sociais todos sendo retirados. E, em algum momento, como é que as pessoas vão reagir frente a isso? Qual é a saída, né? Institucional não tem saída, porque estão nos dizendo que as instituições não funcionam. A gente está vendo tudo aí, né, sendo só podridão. Então, qual vai ser a saída, né? Talvez a saída seja o PCC lá de São Paulo dizer como é que vai resolver isso aqui, porque parece que a única coisa organizada nesse país parece ser o crime organizado, né? Então, isso é muito perigoso para nós enquanto sociedade, né? O impacto que isso pode vir a trazer para essas populações, né, que está sendo reiterado para elas que política não funciona, que política é corrupta, que isso é muito perigoso. Olha só, a gente está no finalzinho do programa, a gente tem aí alguma coisa em torno de 2 minutos e meio. Eu vou trazer uma questão para você, Buriti, recentíssima, assim, explodiu de ontem para hoje, que é agora a quebra de braço entre o Executivo e o Judiciário a partir daquele episódio lá do indulto de Natal do presidente Temer, que autorizava o benefício às pessoas presas por crimes de corrupção. O ministro do STF, Barroso, excluiu essa possibilidade e o Marum, que é um articulador do governo Temer, ministro do governo Temer, afrontou o ministro Barroso, dizendo que ia pedir o impeachment do ministro Barroso e está se articulando, mandando mensagens para parlamentares para ver quem poderia apoiá-lo nesse encaminhamento. Se de fato houver uma quebra de braço entre o Executivo e o Judiciário, neste momento, quem sai perdendo e o que vai acontecer com o país? O Brasil já vive um processo de desdemocratização muito claro, né? E que se expressa tanto do ponto de vista institucional, porque as instituições que sobreviveram ao impeachment, elas não são capazes de governar o país, elas não inspiram credibilidade na população e elas não agem no sentido de expressar qualquer responsabilidade política maior pelo país, né? Então, mas a gente também vê esses indícios de desdemocratização no comportamento cotidiano da população, tanto na descrença generalizada, como nessa atitude de salve-se quem puder, né? Como também, em terceiro lugar, na atitude que é muito típica de quem está por cima nessa situação atualmente, quer dizer, quem é governo ou quem apoia o governo, que é a de imposição da vontade contra qualquer coisa que se opuser a ela, né? Então, quem passar pela frente tem que ser atropelado, porque a lógica é que quem está no poder manda, né? E esse é um indicador muito claro que não há instituições democráticas nem vigentes, nem capazes de deter a sanha desse poder de mando, de fazer do jeito que se quer, etc. Eu não acredito que vai haver queda de braços entre o Executivo e o Judiciário, porque eles estão abraçados nesse processo inteiro, né? Então, o pior que pode acontecer é simplesmente uma rusga
dentro da elite dirigente no país hoje em função de quem vai mandar mais. Boa noite, o tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês no Opinião Pernambuco. Tenho a impressão que vamos dormir tristes ou preocupados. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.